para o exercício do poder familiar. Eu sou mãe biológica, vivi a vida inteira com meu filho, mas eu não formalizei isso no registro, eu não exerço de direito o poder familiar, tá bom? Não cabendo seu suprimento mesmo que injusto o motivo alegado. Gente, regra geral, isso é uma discussão doutrinária enorme, e só existe essa discussão porque, na verdade, a lei é omissa. A lei não fala que, existindo conflito de vontades entre os pais, um quer emancipar e o outro não, a lei não fala expressamente se é possível o suprimento judicial nesse caso da emancipação. Aí parte da doutrina pensa que sim, inclusive Santa Catarina fala que sim, que é possível esse suprimento. Parte da doutrina fala que não. Por quê? Porque nesse caso é um ato voluntário dos pais. Só é emancipado caso ambos queiram. Vai que a mãe não quer emancipar porque sabe que o pai quer emancipar para se livrar dos alimentos. Então, nesse caso, não, independente, o juiz não pode suprir, ou seja, parte da doutrina entende que não há suprimento judicial. Só há emancipação, já que essa é uma regra de exceção, se houver vontade conjunta de ambos os pais. Não havendo, vai ter que aguardar a maioridade. Tá bem? Então, aqui em Santa Catarina, diferente disso que nós acabamos de falar, Santa Catarina permite o suprimento judicial. Nós teremos ordem judicial em duas situações para emancipação. Quais? Tutela, menor submetida à tutela, processo judicial. E aqui em Santa Catarina, repito, suprimento caso um dos pais não queira, não autorize a emancipação. Tá bom? Gente, ficou só a averbação aqui para trás. É algo muito simples, nós já falamos, a diferença de anotação e averbação não vai fazer falta para vocês. Ah, pode? Eita, fui autorizada. Então vamos. Oi? A 14, deixa eu achar ela aqui, é falsa. É falsa porque aqui é possível o suprimento, tá? Então a última questão, a 15. Para eu não apanhar do professor Martim, desculpa. Como disposição de... sempre que o registrador civil lavrar registro de óbito de pessoa não solteira, deverá diligenciar para que, sempre que possível, o ato por ele praticado seja anotado tanto no registro de casamento, quanto no de nascimento da pessoa falecida. Gente, nós falamos da anotação e falamos o objetivo dela, não falamos? A anotação não vincula registros? Nós não falamos que o ideal e o que a lei determina é que o registro de nascimento receba todas as informações da dinâmica da vida civil da pessoa, independente de em qual cartório foi feito isso, tá? Se foi no mesmo cartório, eu anoto. Se foi no cartório do colega, eu comunico, envio uma carta, e-mail, etc., independente de qualquer meio, essa informação tem que chegar no colega para que ele anote. Então, é a anotação aqui e a anotação lá. Só que a anotação de lá depende da minha comunicação, que é o envio da informação, nada mais que isso. Então, no caso do óbito, eu faleci, só que antes de falecer, claro, eu casei 10 vezes, né? Então, eu tenho meu registro de nascimento e tenho os 10 casamentos. Hoje eu sou casada, mas eu já sou divorciada e viúva outras 9 vezes, tá? E morri. O meu óbito tem que ser imediatamente comunicado. Qual que é o documento do meu estado civil hoje? A minha certidão do último casamento. No dia do registro de óbito, é esse o documento que vai provar meu estado civil. Então, o registrador do óbito sabe onde que foi o registro do casamento e vai comunicar para anotar. Esse casamento, quando ele foi realizado, nós sabemos que precisa apresentar a certidão do estado civil. Ele tem a informação de onde é o casamento anterior. Então, ele vai comunicar para o anterior e etc, etc, até que o primeiro, que não tem uma certidão de casamento, e sim uma de nascimento, que é quando eu era solteira, esse primeiro vai ter a minha certidão de nascimento e vai comunicar com o meu nascimento. O óbito foi anotado em todos os meus casamentos, e o meu nascimento recebeu todas as minhas informações da vida civil, desde o meu nascimento, todos os meus 10 casamentos e todos os meus 9 desfazimentos de casamento. Na realidade, os 10, que aí o meu óbito finalizou o último. Tranquilo? Pessoal, boa sorte para vocês. Nós nos encontramos aqui na segunda fase, tá bom? Tudo de bom para vocês. Eu vou ir. Pessoal, vamos fazer o sorteio aqui, mas... Só tira o microfone enquanto o Tafarello passa para o professor Marcos. Isso. E aí a gente faz o sorteio. Aí. É o sorteio. Atenção, atenção.
professora se enrolou um pouco ali com... Só vai concorrer quem estiver dentro da sala, tá, gente? Né? Tem gente saindo, tá fugindo. Aí. Márcia, tira o papelzinho aqui, atenção. Gente, o sorteio da revista. Quem é? Thaís Weisberg Lopes, é isso? Tá aqui? É. Uma salva de palmas, gente. Ganhou a revista. Viu? Aqui eu tiro, pode deixar. Você ganhou a revista. Aí, legal, legal. E a gente já vai continuar. Pessoal, eu já vou me despedir de vocês, porque eu sei que termina a aula, tá todo mundo cansado, muita gente vai embora direto. Quero desejar para vocês amanhã uma excelente prova. Eu tenho certeza que muito daquilo que foi falado hoje vai cair amanhã com certeza, tá? A gente ainda tem mais 3 vagas dentro daquela condição do pacote que a gente fez aqui. Fala conosco na saída. Depois, infelizmente, a gente fecha porque tem que fazer as vendas tradicionais, senão a gente não consegue remunerar professor e tudo mais. Tá ok? E eu vou pedir então para vocês, para a gente fechar o dia, agora até as 10 para as 10 da noite, mais ou menos. RTD, RCPJ, com o professor Marcos Martins. Uma salva de palmas. Obrigado, pessoal. Só deixa eu confirmar aqui um sorteio, se vai ter ou não vai ter o sorteio. Vai ter o sorteio, aquela visita tá. Mas já foi avisado? Não, avisa agora. Ah, tá. Então, eu tive uma ideia vindo para cá, da minha comarca. Eu fiquei triste, fiquei alegre, fiquei ansioso, fiquei animado. Dá tempo de tudo isso, aí eu cheguei na metade do caminho. Aí depois eu comecei a ter a ideia de sortear para vocês que estão participando do curso. E acredito que muitos vão ter interesse, que é uma visita técnica a um cartório. E aí eu vou me empenhar pessoalmente fazer isso, daquele que for o melhor classificado de todos os inscritos no concurso, a participar então dessa visita técnica. E também um sorteio aleatório. Então aquele que for o melhor classificado de todos aqui, vai ter a possibilidade então de uma visita técnica a um cartório. Eu acho que é bem interessante, é muito válido. E também um sorteio para aquele aleatório. Se não quiser, não tiver interesse, pode endossar para um amigo. Se houver empate, vai os dois. Passa adiante. 3 ou 4 ou 10, enfim. É como a segunda fase, né? Chegar lá no número limite, passa todo mundo. Então, se tiver todo mundo gabaritar, tem o direito à visita técnica. É uma promessa, tá? Não sei se nós vamos conseguir cumprir, porque vai depender, claro, de dias, horários, enfim. Mas vou me empenhar bastante para isso. O que parece, Renato? Boa, né? Enfim. Pessoal, ficou desatualizado aqui o meu nome? Mas, para quem não me conhece, eu sou Marcos Rafael Martins, sou oficial de títulos e documentos de Videira, aqui em Santa Catarina, há 9 anos. E aí, eu acredito que, só por curiosidade, quantos fizeram a prova do Rio Grande do Sul há uns poucos dias atrás? Um número considerável. Bom, quem que não... Acredito que deve ter algumas questões, quando vocês corrigiram, vocês não conseguiram nem achar a resposta depois, né? Porque estava bem difícil. Se for cair as questões do IESES, conforme igual tem caído nos últimos concursos, especialmente, por exemplo, do Ceará, está todo mundo aprovado já em títulos e documentos de pessoas jurídicas. Estava muito fácil as questões do IESES. E de títulos e documentos de pessoas jurídicas do Rio Grande do Sul estava bem difícil. Bem difícil. E vocês vão ver que caíram de 8 a 9 questões, inclusive ligadas a registro civil. Por exemplo, aqui a questão de registro civil, na prova de ingresso do Rio Grande do Sul, ele queria analisar se vocês sabiam isso aqui, ó. Quanto à legalização, tradução e registro. O problema é que aqui é uma exceção. Ele não traz a regra geral, que a regra geral é legalização, tradução por tradutor público juramentado e registro em títulos e documentos. Também a gente poderia mencionar aí 2 exceções, e aí queria fazer uma retificação a respeito de uma súmula, para quem assistiu à aula de ontem. Eu tinha dito que era do STJ, porque não era o tema, mas enfim, é do STF a súmula, né?
e ele dispensa o registro. E é justamente isso, esse é o tema. Documento estrangeiro para ter efeito. A súmula dispensa o registro, então, para ter efeito perante um processo judicial. E por que isso? Tem sentido. Tem crítica, claro, mas o sentido é, olha, é um indício de prova. Né? Não tem sentido exigir o registro para aquelas partes que estão litigando. Enfim, mas qual que é a exceção aqui? Como fala de um francês, tem um acordo bilateral que aí foi